Mudou? Vai deixar um pouco? Muito perto. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá para 1 Reis, vamos continuar a série Elias. Série Elias, hoje nós entramos num tema mais forte, um tema que muitas das vezes tem a ver com o nosso dia a dia, né? Série Elias, o tema hoje é superando o inesperado. Superando o inesperado. Aconteceu algo inesperado com aquela viúva, algo que ela não imaginava que ia acontecer na casa, na família dela. E 1 Reis, capítulo 17 e versículo também o 17. Engrandecido seja o nome do Senhor, vai dizer assim: e depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, a dona da casa, e a doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Primeiro ponto, a dor e a tristeza também vêm sobre o justo. A dor e a tristeza também vêm sobre o justo. Nota-se, querido, agora, que situação desta viúva. Já tinha perdido seu esposo, tinha passado por uma época de dificuldade, de fome, de escassez, e muitas das vezes aquilo que nós determinamos na nossa mente, nós temos que tomar cuidado, porque lembra da passagem anterior que estudamos, quando ela fala, comerei, farei a minha última refeição, nós vamos comer e vamos morrer. Agora Elias vem e muda o decreto daquela mulher, fala para ela: faze primeiro para mim, depois fará para ti e para o teu filho, ou seja, você não vai morrer, você vai ter alimento. Ela faz, se cumpre a palavra de Elias, o alimento agora tinha em abastança na sua casa, como falei a semana passada, sobre o suprimento da farinha e do azeite, mas agora, querido, nós temos que aprender algo poderoso. Cuidado com aquilo que nós profetizamos, porque pode voltar para nós a profetizar acerca da morte, para ela e o filho. Ela não morre, mas o filho morre. O que acontece aqui então? O diabo sabe tocar no nosso ponto fraco, porque para aquela mulher seria mais fácil. Qual que é a mãe que fala assim: não, que eu morra, meu filho fique vivo? Não, mas o diabo vai e ataca o filho. Ela passou pela abundância, agora ela estava na abundância, agora que ela estava na prosperidade, agora que na casa dela tinha fartura, agora na casa dela ela podia comer, agora na casa dela podia alimentar o filho, podia ter abundância na alimentação, na prosperidade da casa dela, o filho dela morre. A dor e a tristeza também vem sobre o justo. Então nós temos que aprender que não é porque nós somos justos, não é porque nós estamos na casa de Deus, não é porque nós servimos o Senhor, que a luta, a dor e a tristeza não vai vir sobre nós. Vai vir. Coloca o fundinho para quebrar o chiado. É verdade, esqueci. Porque somos seres humanos, e como seres humanos somos sujeitos a dores, somos sujeitos a lutas, somos sujeitos a frustrações. O que dizer sobre Jó? Jó, um homem que quando seus filhos faziam festa, logo depois ele já ia lá e fazia sacrifícios em favor dos filhos, temendo que os filhos possam ter falado algo que tivesse desagradado a Deus. Mas mesmo Jó sendo tão fiel, mesmo Jó proferindo uma fé diferenciada perante Deus, houve um momento que Satanás se apresenta no meio dos anjos, e Deus pergunta para Satanás de onde vem, e ele fala: de rodear a terra. E fala: já que você tem rodeado a terra, já tinha andado pela terra, tem visto meu servo Jó, homem reto, íntegro e que se desvia do mal. Então agora Satanás tenta falar para Deus que Jó só temia a Deus devido àquilo que ele tinha. E Deus fala para ele: é assim? Então toque nele, eu permito que você toque, só não toque na vida dele. E como nós conhecemos a história, Jó é provado perdendo também os seus filhos. O caso de Jó foi pior ainda, essa viúva perdeu 1, Jó perdeu 10. Jó, como se bastasse, perdeu os filhos,
perdeu os bens, perdeu a saúde, perdeu a dignidade. Mas Jó permaneceu firme na presença de Deus. Essa semana, a esposa Daniel Mastral, Isabela Mastral, faleceu, teve um infarto. E ele, na sua rede social, estava comentando: eu não entendo porquê. Há 2 anos atrás o meu filho foi, e agora a minha esposa foi. E ele citou Jó, falou acerca de Jó. E ele falou: em momento nenhum eu vou blasfemar contra Deus. Em momento nenhum eu vou falar contra Deus, porque eu não sei qual é os propósitos dele. Mas, queridos, a dor e a tristeza também vem sobre o justo. Quem é Daniel Mastral? É um ícone na batalha espiritual. Um homem que foi concebido, segundo ele, possuído por Lúcifer. Ele foi concebido para ser um dos mais altos graus no meio da política brasileira, para preparar para um sistema demoníaco. E houve um momento então que Deus o tomou, Deus o trouxe para a presença dele. E assim eu creio em tudo isso que ele está passando, que a palavra de Deus diz: quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, muitas das vezes, devido a essa fidelidade que ele tem pelo Evangelho, pela palavra, agora ele tem que estar pagando esse preço em prol do Evangelho. Ele também diz que a sua esposa, Isabela Mastral, ela estava muito abatida devido à perda do filho, ela se encontrava com depressão, e pode ser que Deus tenha respondido, igual a mulher está falando, Deus tenha respondido o pedido dela, porque às vezes ela falava para ele assim: moço, será que está demorando? Será que demorar muito para Jesus nos voltar e nos buscar? Eu acho que nossa missão nessa terra nós já cumprimos, né? Quer dizer, pode ser que aquela fala que ela disse foi o motivo de Deus a recolher para levá-la para se encontrar com o filho. Não sabemos, uma hipótese. Mas a dor e a tristeza também vêm sobre o justo. Então nós temos que estar preparados temos que estar preparados para o momento do dia mau que pode vir sobre nós. Hoje, graças a Deus, em nossas famílias, não temos notícias tão ruins, e em nome de Jesus não vai vir. Mas temos que saber que em algum momento a notícia é ruim. O dia da dor e da tristeza pode vir. Imagina essa mulher, estava tudo bem na casa dela, agora tinha um profeta morando com ela, agora tinha um homem lá que gerava milagre na vida dela, agora tinha abastança, seu filho com saúde, ela bem, aquela mulher que era humilhada por ser pobre, por não ter fartura, agora tinha fartura na casa dela. Então de repente, do nada, o filho fica doente e morre. Imagine, queridos, a dor que se passou no coração dessa mulher. Imagina o diabo falando na cabeça dela e dizendo assim: tá vendo? Ó, com Deus, esse Deus seu é assim, ó. Ele permite você melhorar algo um pouquinho, mas depois já vem com outro problema, depois já vem com outra dor. Ó. Esse Deus não ajuda ninguém, é melhor você voltar para mim, porque aquela mulher, a antiga fé dela, como eu já citei aqui, era pagã. Mas nós vamos ver algo interessante na vida dessa mulher. Essa mulher é uma mulher que realmente ela tinha uma fé sobrenatural. E o tema é superando o inesperado, ou seja, de que forma nós vamos nos comportar quando vir uma circunstância sobre nós que nós não esperávamos. Como nós vamos superar essa circunstância? É tomando uma postura pautada na palavra, é tomando uma postura de firmeza, de continuidade na palavra, suportando o inesperado. Vamos para o segundo ponto, versículo 18, vai dizer assim: então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Veste tu a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Olha que lindo, querido. Segundo ponto: não ache a culpa nos outros, mas em si mesmo. Não ache a culpa nos outros, mas em si mesmo. Olha aqui o que essa mulher disse. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus. Então reconheceu que ele era homem de Deus. Depois ela pega e fala: vieste tu a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho. Que ela estava querendo dizer aí:
Profeta, você, sendo homem de Deus, será que você não sabia que a tua santidade dentro da minha casa poderia trazer à minha memória os meus pecados, as minhas iniquidades, os meus erros passados, e devido aos meus erros, o meu filho ser morto? Olha que poderoso, querido, a humildade dessa mulher, a reverência dessa mulher, o entendimento dela. Qualquer outra podia culpar agora o profeta. Qualquer outra poderia agora ser ingrata e falar: profeta, você fez um milagrinho aí, meia boca, porque tem aquela pessoa que é assim, na hora de receber a bênção, nossa, que maravilha e tal, mas depois que está a cabeça, começa a desvalorizar aquilo que recebeu. Não, ela não desvalorizou, ela podia ter falado: ó, a culpa do meu filho ter morrido é você estar aqui, ó, você não é homem de Deus, coisa nenhuma, você fez um milagre da farinha e do azeite, mas se você fosse homem de Deus mesmo, meu filho não teria morrido. Mas ela não disse isso, ao contrário, ela chama ele de homem de Deus. Homem de Deus, vieste tu a mim para trazer à memória a minha iniquidade, ou seja, o meu pecado, e matares o meu filho, ou seja, e por causa disso meu filho morrer. Então aquela mulher, ela trouxe que se houve algum erro, alguma falha, algum pecado, o filho dela morrer, não era do profeta, mas era dela mesma. Olha que princípio maravilhoso, querido. Por isso que no Novo Testamento Jesus, ele faz questão de falar acerca dessa viúva, porque era uma viúva que verdadeiramente ela estava aprendendo muito rápido os princípios da palavra. Era uma viúva que verdadeiramente ela estava não só aprendendo, mas praticando os princípios da palavra. Isso é a importância de alguém que é sensível ao Espírito Santo. Então, no momento das lutas, no momento das dores, é claro que muitas das vezes há circunstâncias que acontecem conosco que realmente até é culpa de outras. Às vezes é pessoas que tramam contra nós, às vezes é pessoas que fazem algo contra nós, mas o que temos que aprender, queridos, é colocar sempre tudo no altar de Deus. Por quê? Porque Ele é o justo juiz. No momento certo, a Bíblia diz que não há nada em oculto que não seja revelado. Então, se de repente está vindo contra mim, está vindo contra você uma palavra contrária, alguém tramando contra a sua vida, não venhamos brigar, não venhamos querer confrontar, não, apenas venhamos pôr no altar. Coloquemos no altar de Deus e falamos: Senhor, Tu és o meu juiz. Se de alguma forma eu errei, em tudo isso, de alguma forma eu possa ter me exaltado, eu te peço perdão. Eu coloco tudo no altar do Senhor, eu perdoo esta pessoa, porque eu sei, meu Pai, que o Senhor é aquele que fala, que exalta o humilde e abate o soberbo. Então aquela mulher, ela teve uma postura fora de série. Aquela mulher, ela não deixou ser levada pela dor, ela não deixou ser levada por a circunstância que veio confrontar ela, uma circunstância inesperada. Quem é aquele que vai esperar a morte de um familiar? Ninguém espera isso. É um dos momentos mais tristes, é um dos momentos mais doídos na vida do ser humano, é quando o ser humano perde um familiar. Imagine mais para essa mulher, querido, ela já tinha perdido o marido, ela já era viúva, e agora ela perde o filho. Qual seria a descendência dela? Ela não teria descendência. Possivelmente as pessoas iam falar: aquela mulher é maldita. Por quê? Ela perdeu o marido, ela perdeu o filho, ela não tem descendência. Ela podia então culpar todos, culpar o profeta que entrou na casa dela, culpar o Deus que ela estava começando a servir, porque ela podia falar: enquanto eu estava servindo os deuses pagãos, meu filho estava vivo, mas eu vim servir o Deus verdadeiro, agora meu filho morreu. Mas não, ela achou culpa nela, ela não achou culpa em Deus, ela não achou culpa no profeta. Então o segundo ponto é: não ache a culpa nos outros, mas em si mesmo. Ou seja, nós venhamos nos analisar, estivermos passando por um momento de dor, um momento de luta, um momento de tristeza, venhamos falar: em que eu errei, em que ponto eu podia ter melhorado, o que eu podia ter feito a mais.
não como forma de culpa, mas como forma de aprendizado, para que eu possa estar preparado para outro momento difícil que possa vir contra a minha vida, e dessa forma então eu consiga superar com mais facilidade essa circunstância. Segundo ponto, então, não ache a culpa nos outros, mas em si mesmo. Ela disse: que tenho eu contigo, homem de Deus, vieste tu a mim trazer a memória, ou seja, me fazer lembrar a minha iniquidade, ou seja, o meu pecado, e matares meu filho. Olha que ela reconheceu que esse homem era tão de Deus, que fala: e matares meu filho, não fala: e teu Deus mataram meu filho? Ela fala: e matares meu filho, ou seja, a presença do profeta na casa dela, segundo ela, traria então o juízo sobre o filho devido à santidade do profeta. Mesmo com a dor de ela perder o filho, ela exalta e engrandece o nome do Senhor através da vida do profeta. Então, que venhamos realmente usar esta mulher de exemplo para as nossas vidas, para um momento de dor, saber descansar, saber esperar, saber aguardar a vontade de Deus. Agora, o terceiro ponto também, querido, é algo poderoso, que agora entra em cena Elias. Elias entra em cena agora para falar com a viúva. E ele disse: dai-me o teu filho. E ele o tomou do seu colo e o levou para cima ao seu quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. Terceiro ponto, temos que ter um lugar para invocar sobrenaturalmente Deus. Temos que ter um lugar para invocar sobrenaturalmente Deus. Agora, Elias vai para um ponto crucial na história, até 1 Reis 17. Aqui não há história de ressurreição de vida no Velho Testamento. Até esta passagem aqui, nunca na Bíblia ninguém tinha ressuscitado. Terceiro ponto, temos que ter um lugar para invocar o sobrenatural de Deus. Agora Elias faz o quê? Ele traz a responsabilidade para ele. Acredito eu que Elias pense assim: eu vim para a casa dessa mulher, trouxe a prosperidade para essa mulher, e agora essa mulher, ela está passando por um momento de aflição, porque ela perdeu o filho. Eu, como profeta, o mínimo que eu posso fazer é intervir nessa situação em prol da vida dela. É eu pegar essa criança e orar e profetizar acerca desta criança. Então o que ele faz? Ele toma o filho no colo e levou para cima. Primeira coisa que podemos entender nesse terceiro ponto, que o único meio de nós conseguirmos viver milagres sobrenaturais é levarmos aqueles que precisam de um milagre para cima, ou seja, para a presença de Deus, ou seja, para conhecer o Senhor, ou seja, para se entregar na vontade de Deus. Ele leva para cima. Engraçado, para cima era o quarto dele, ou seja, além de ser um lugar alto, era um lugar que ele continuamente ali, com certeza, adorava o nome do Senhor. E olha que importante, querido, é a nossa vida de santidade, a nossa vida de compromisso com Deus. Porque ele faz o quê? Ele leva para cima. Porém, quando ele leva para cima, ele leva para onde? Para o seu quarto, onde ele mesmo habitava. E ele faz o quê? Ele deita o menino em sua cama. Isso mostra, querido, que o nosso leito, o nosso lugar secreto,
tem que ser um lugar de santidade. Pense comigo, se Elias fosse um pedófilo, se Elias fosse um homem que não tinha essa vida com Deus, se Elias tivesse abusado já daquele menino, que autoridade teria agora Elias para pegar aquele garoto e levar até o seu quarto, na cama dele? Porque a cama representa lugar de relacionamento de casais santificados pelo Senhor. Mas também a cama representa lugar de iniquidade, lugar de pecado. Então, automaticamente Elias ele ficaria impossibilitado de fazer algo por aquela criança, porque ele veria que ele fazia parte daquilo que estava acontecendo naquela criança. Mas não, Elias estava com sua mente pura, Elias estava com a sua mente sã, Elias estava com a sua mente sarada. Então ele pega aquele menino e sobe para cima, leva aquele menino no colo, com plena segurança, com plena certeza que aquilo que ele estava fazendo na direção de Deus. Ele leva para o seu reduto, ele leva para o seu lugar secreto, ele leva para o seu campo de batalha, porque com certeza era ali naquele quarto um dos lugares que Elias clamava a Deus, que Elias orava, que Elias pedia pelo milagre, que Elias pedia pela proteção. Então, como diz aquele filme lá, o quarto de guerra. Elias agora ele vai entrar dentro do seu quarto de guerra, e ali agora ele vai guerrear em prol da vida daquele menino. Como já disse aqui, olha que desafio de Elias. Mas em toda a história nunca ninguém tinha ressuscitado dos mortos. Olha o desafio. Elias agora ia fazer algo inédito, algo que nunca tinha acontecido. Alguém poderia dizer, esse homem está louco. E pelo contexto que nós lemos aqui, dá para entender que na verdade nem as pessoas ficaram sabendo desse acontecimento. Por quê? Porque conforme aconteceu, Elias já pegou aquela criança e já foi orar. Então, ou seja, nem deu tempo da mulher prantear, reclamar ou falar, até porque a índole dela, o texto mostra que não seria isso. Isso mostra, querido, que quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos na direção de Deus, nem há tempo para o inimigo querer fazer chacota com a nossa desgraça, nem há tempo para o inimigo querer zombar da luta que estamos passando. Nota-se que tudo vai ser gerado agora dentro da casa dela. Quando nós temos pessoas de Deus dentro do nosso lar, nós fazemos do nosso lar um reduto da glória de Deus. Quando nós estamos direcionados por Deus, obedecendo a palavra de Deus, a nossa casa ela se torna blindada pela glória do Senhor. E mesmo que de repente aconteça algo inesperado lá, se nós invocarmos a presença do Senhor, Deus fará o milagre. E é isso que temos que crer. A história diz, pastor David Moyanichu, o pastor que tem a maior igreja do mundo, se a da África não passou a dele, tem uma da África muito grande também, mas tem um livro dele chamado A Quarta Dimensão, que lá vai falar que a esposa dele morre, e quando a esposa dele morre, ele começa a clamar para que Deus trouxesse a vida da esposa dele novamente. E a história fala, o livro lá fala que ele passa a noite toda orando pela esposa dele. Entra nesse texto, a casa, o lugar que ele estava, era um reduto da glória de Deus. O lugar que ele morava era um lugar que ele tinha intimidade com Deus. O lugar que ele morava era um lugar que ele aprendia, que ele sabia, que ele estava acostumado a guerrear as suas guerras com Deus. Então lá ele começa a guerrear, ele começa a lutar, ele começa a batalhar e clamar. E quando chega pela manhã, a mulher daquele homem ressuscita. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, que fé é essa, queridos? É esse patamar de fé que nós temos que entrar. Imagine, hoje nós encontramos com uma fé tão
paralisada, tão fraca, que se acontece algo desse tipo para nós não temos a coragem nem de orar. E se orar, a gente oramos uma vez, não aconteceu, vamos lá, não adianta mais, vamos ligar para o ML, vamos ligar lá para a funerária. Não, mas esse homem, ele orou a noite toda. Quem sabe algum familiar dele falou assim: rapaz, você é louco, não adianta mais, sua mulher já morreu, liga lá para o ML, liga lá para a funerária para levar. Não, mas ele ficou a noite toda orando pela mulher dele, a noite toda orando, e quando foi pela manhã, a mulher ressuscitou. Então é esse nível que Deus nos chama, para insistir em um milagre, por mais que as circunstâncias palpável, visível, humanamente falando, possa querer nos mostrar que é impossível. Wingward, mais ou menos esse nome, o nome dele é ruim de falar, eu tenho o livro dele aí também, foi outro também, que a mulher dele morreu, talvez, David, acabei de falar, agora fugiu o nome dele, talvez tenha se inspirado nele, porque esse Wingward, mais ou menos esse nome, ele é de 1800 e pouco, se não me falha a memória, e David Anshu é de 1900 e pouco agora, é uma igreja nova comparar com a igreja dos antigos. Talvez ele tenha se inspirado nesse homem. Foi outro também, que a esposa morreu e ele orou, e a esposa também ressuscitou. Meu Deus, queridos, quer dizer, são coisas que fogem do entendimento humano, são coisas que fogem do nosso raciocínio humano. Hoje em dia, e é engraçado, querido, que hoje em dia, se você for buscar, ainda existe casos de ressurreição. É claro que na mídia tradicional você nunca vai ver. Por quê? Porque para a mídia não é interessante exaltar a igreja, não é interessante exaltar os crentes. Para eles só é interessante denegrir os crentes. Por isso que eu estou com o Facebook bloqueado aí, né? Porque quando você fala algo contra o sistema, contra aqueles que roubam, contra aqueles que matam, aí você é o intolerante, aí você é o bicicletista, é o skatista, é tudo egoísta. Por quê? Porque esse mundo jaz no maligno. Mas o nosso dever é ser como Elias. Temos que ter um lugar para invocar o sobrenatural de Deus. Temos que ter um lugar secreto, entrar no nosso quarto e falar: Senhor, agora é eu e o Senhor, eu quero passar tempo contigo, eu quero adorar o teu nome, eu quero buscar a tua presença, porque eu sei que conforme eu me santifico, como a palavra fala em Josué, santificai-vos hoje e amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. O que Elias fez aqui? Com certeza o quarto daquele homem era santificado, o quarto daquele homem era cheio da glória de Deus, e ele começa agora a invocar a presença do Deus Todo-Poderoso dentro daquele quarto, para que aquele menino viesse à vida novamente. Então o que Deus está falando para nós, o que está morto em nossa vida, o que está impossibilitado na nossa vida, o que não há condição de acontecer na nossa vida, entre no seu quarto, temos que ter um lugar para invocar o sobrenatural de Deus, temos que passar tempo para com Deus, e temos que falar que o poder de Deus está sendo manifestado no ambiente que eu estou, que Deus está agindo ali. Está vendo os anjos aí, ó? Que Deus está agindo ali, está operando um milagre em favor da minha vida. Eu tenho que crer que o ambiente que eu entro na presença de Deus para invocar a presença dele é lugar de milagre, é lugar de manifestação de Deus, é lugar que Deus faz coisas poderosas que fogem do meu entendimento humano. É isso que Deus quer que venhamos acreditar. Superando o inesperado. Sabe por quê, querido? Porque quando eu tenho um lugar que eu preparo o ambiente da glória de Deus na minha casa, quando vir o inesperado, eu já vou estar preparado.
Quando a minha casa é tomada por um ambiente da glória de Deus, de busca, de consagração, de santificação, quando vir o inesperado, eu já vou estar preparado para superar o inesperado. Para concluir então o primeiro ponto, a dor e a tristeza também vem sobre o justo. Então isso mostra que não é porque nós servimos a Deus, porque nós adoramos o nome do Senhor, porque nós estamos indo para a igreja, buscando o Senhor, a dificuldade não pode vir para nós, pode vir também. Segundo ponto, não ache a culpa nos outros, mas em si mesmo. Então, ou seja, não temos que ficar procurando culpado, temos que falar, não, a culpa está em mim, é comigo, mas no sentido de não achar culpa para ficar depressivo. Não achar culpa para falar, pobre de mim, quem sou eu? Não. Se há algo de errado em mim, eu vou aperfeiçoar no Senhor, e isso vai trazer um milagre sobre a minha vida. E o último ponto aqui, acabamos de falar, temos que ter um lugar para invocar o sobrenatural do Senhor. Frase de conclusão: nas circunstâncias mais difíceis das nossas vidas, temos que continuar crendo que Deus está no controle. Nas circunstâncias mais difíceis da nossa vida, temos que continuar crendo que Deus está no controle. Deus, Ele sempre vai estar no controle das nossas vidas. Nada pode fugir do controle dEle. Às vezes pode fugir do nosso controle, às vezes pode fugir da nossa expectativa, às vezes pode fugir daquilo que esperávamos, mas do controle de Deus, nada sai do controle. Ele é aquele que tem todo o controle, todo o domínio, toda a autoridade está em suas mãos, e como a Bíblia diz, e operando Deus, quem impedirá? Nada pode impedir. Aquele que tem uma fé genuína, ele sempre vai estar superando o inesperado, porque ele vai estar com uma fé inabalável no Deus que renova as nossas forças daquele que não tem vigor. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar, vamos pedir para que Deus renove as nossas forças, vamos pedir para que Deus nos guarde da tragédia, nos guarde do mal. Mas se porventura acontecer, nós vamos estar preparados, nós vamos estar com a glória de Deus sobre a nossa vida e vamos verdadeiramente superar o inesperado em nome de Jesus. Querido e amado Pai, eterno e poderoso Deus, nós louvamos o Teu nome, porque mais um dia, uma manhã, um domingo, uma semana, o Senhor nos dá de condição para terminar e começar a Tua presença. Obrigado, Senhor, porque por mais que passamos alguns momentos por circunstâncias inesperadas, sempre o Senhor tem nos ajudado a superar, sempre o Senhor tem nos ajudado a vencer. Então nós oramos, meu Pai, por esta pessoa que de repente está passando por uma circunstância inesperada, que essa pessoa não esperava, meu Pai, mas ajuda ela a superar agora, dá força, dá estratégia, dá sabedoria, visita o coração, trazendo ânimo, entra na saúde. Meu Pai, nós oramos por aqueles que porventura se encontram enfermos, meu Pai, doentes, Senhor, cometido pelo Covid, cometido, Senhor, pelo um problema pulmonar, pela uma asma, bursite, gastrite, um câncer, Senhor, qualquer tipo de doença que seja, uma arritmia cardíaca, meu Pai, um osso quebrado, uma cirurgia que vai fazer e é complicado, os médicos disseram que há pouca chance de vida, mas nós cremos, meu Pai, que Tu és a ressurreição e a vida. Então vai agora na frente, trazendo milagre. Senhor, visita, Senhor, a nossa sobrinha Bianca que está internada, visita o leito dela, faz um milagre na vida dela ali, visita, Senhor, também o Milton, meu Pai, toda a família, meu Pai, visita o Mateus com a Giovana que se encontra também, meu Pai, enfermos, faz um milagre, meu Pai, a cada discípulo, a cada irmão do nosso ministério, meu Deus, vai visitando, vai trazendo o renovo, vai trazendo a saúde, visita a nossa irmã Maiara lá que pediu oração pelo trabalho, meu Deus, abençoa ali, quebra todas as cadeias contrárias, a cada um que nos pediu oração, a cada um nós prometemos que orar por eles, meu Pai, que eles venham ser visitados agora pelo poder do Teu Espírito Santo, e
que todo espírito de dor, enfermidade, tristeza, angústia, medo, perseguição, ataque, caia por terra, bata em retirada, saia no nome de Jesus Cristo. No lugar nós declaramos, ó Pai, o milagre, a provisão, as portas abertas, a saúde, meu Pai, o alívio, a paz, a tranquilidade no nome de Jesus, para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Levantamos as nossas mãos para os céus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, levante o seu rosto sobre nós e nos dê a paz, que o grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre nós e a nossa casa, hoje e sempre. Nós declaramos amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia.